Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Karina Ferreira, cirurgiã dentista, mãe de 2 meninos e realizo atendimento infantil em meu consultório. Hoje quero compartilhar com vocês algumas dúvidas que geralmente chegam em meu consultório e também através das minhas redes sociais. Decidi criar esse vídeo porque acredito que nada mais genuíno e revelador do que o sorriso saudável de uma criança. Vamos explorar juntos? Você já parou para pensar na importância da saúde bucal desde os primeiros momentos da vida? Quando eu falo os primeiros momentos da vida, estou falando desde o momento que a mamãe já sabe que está ali gerando uma criança. Sim, o atendimento infantil objetiva que o paciente atinja a sua idade adulta livre de doenças que acometem a cavidade bucal. Seu campo de ação deve ser iniciado ainda mesmo na gestação, sendo continuado após o nascimento da criança. Eu, como mãe de 2 crianças, cheios de energia, um de 4 anos quase e outro de quase 2 anos, tive 2 experiências completamente diferentes. Essa preocupação é algo que todos os pais, cuidadores, até mesmo avós ou até mesmo professores de escola têm, não é mesmo? Mas aqui está algo que talvez você não saiba. Mesmo sendo dentista, eu também falei, como eu falei anteriormente, eu também tive 2 experiências completamente diferentes. E por que estou compartilhando isso com vocês? Porque acredito profundamente a importância dos cuidados preventivos desde cedo para garantir não apenas a saúde bucal, mas também uma relação tranquila e positiva entre a criança e o dentista. Vamos juntos entender como podemos proporcionar essa experiência suave e saudável para as nossas crianças? Mas, doutora, quando é que eu começo a levar a criança no dentista? Quando é que eu posso, começar o atendimento com o meu filho? O processo preventivo de doenças da cavidade bucal inicia ainda no período gestacional. Sim, agora muitos postinhos estão encaminhando as mães para fazer um acompanhamento também com o dentista. Hoje aparecem muitas mãezinhas aqui no meu consultório procurando atendimento, algumas até mesmo com dúvidas já desde cedo. Como nascer? Como é que eu posso higienizar a boca da criança? Como é que vai ser? Outras também me questionam, por que na gestação, né? A gente sabe que durante a gestação as mães perdem muitas vitaminas, né? Tem muitas que chegam aqui com a gengiva sangrando. Doutora, minha gengiva sangra muito. O que a gente pode fazer? Por isso que a gente agora tem esse acompanhamento, né? O cirurgião dentista também faz o acompanhamento com a mãe durante o seu pré-natal, né? Os conhecimentos científicos atuais asseguram a possibilidade de acompanhar uma criança desde o seu nascimento até a idade adulta, de maneira que ela não passe por experiência de ter cárie ou uma doença periodontal, que é aquelas doenças na gengiva, né? O papel do cirurgião dentista nessa fase é como de um guardião, né? Vamos dizer aí, a fadinha, né? Da saúde oral infantil. Ele não apenas realiza procedimentos preventivos, mas também compartilha valiosas lições de higiene bucal. Desde a limpeza suave das gengivas até as orientações sobre a amamentação noturna e a moderação do consumo de açúcar. Cada conselho dado aos pais é como uma peça crucial, como um quebra-cabeça, ajudando a evitar o surgimento repentino e avassalador das cáries nas crianças. E como deve ser essa higiene bucal adequada, né? A realização da higiene bucal deve se iniciar antes mesmo do surgimento dos primeiros dentinhos da criança. E como deve ser isso? Com algum enxaguante bucal, com alguma pasta específica ou com uma escova de dente? Não. Um paninho mesmo, aquelas fraldinhas que a mamãe, né, tem costume de usar, então enrola no dedo, molha ali com um pouquinho de água filtrada, tá bom? Ou então um soro fisiológico e vai massageando a gengiva da criança, tá bom? Mas é importante não forçar, porque senão acaba machucando ali, tirando uma camada dali da gengiva da criança, tá bom?
para não haver a descamação, né? E nem a contaminação no meio da descamação da gengiva, né? A higiene bucal de bebês poderia remover anticorpos provenientes do leite materno, que ficam depositados na mucosa oral do bebê, interferindo na imunidade do mesmo. Vocês já viram quando a criança toma leite, eles não ficam com aquelas placas brancas na boca? Sim, então, aquilo dali é o restinho de leite materno que fica. Por isso que a gente tem que limpar, né? Higienizar aquela parte. E a gente já tendo o costume de higienizar desde quando, né, a criança tá ali sem os dentinhos, quando ela ficar maiorzinha, ela já vai ter o entendimento que tem que realizar a higiene, né? Agora eu vou falar da minha experiência, né? Como foi a minha experiência, né, nas minhas 2 gestações. Com o meu primeiro, ele gostava muito, né? Eu ali pegava o paninho, a fraldinha, rolava no dedo, massageava a gengiva, ele achava gostoso, era muito legal aquilo dali, né? Existe também uma dedeira que a gente chama, que ela não é escova, tá? Vou falar um pouquinho mais pra frente sobre ela, mas ela também massageia a gengiva da criança, né? Já com o segundo foi completamente diferente, né? E assim eu falo como as mães que chegam para mim. Nossa, doutora, é difícil higienizar, ela não deixa, é choro, é grito. O vizinho falta ligar, né? Tem muita mãe que fala, falta ligar para o conselho tutelar para vir buscar. E eu realmente vivi isso, porque o meu segundo também é dessa maneira. Ele chora, ele grita, ele esperneia, não deixa. É bem complicado. Mas a gente tem que ser firme, né? Até porque se a gente for fazer tudo que a criança quer, meu Deus, né? Então, assim, não desistir, né? Não desistir e sempre estar ali fazendo a higienização. A partir já do surgimento dos primeiros dentinhos, já podemos usar uma escova de dente, a cabeça pequena, um cabo anatômico, de uma textura agradável para a criança, tanto para a criança também como para o pai, né? Porque ali quem vai começar também já a ter escovar também vai ser o pai, né? Além da cabeça ser pequena e cerdas bem macias, né? E uma pasta com flúor. Após os 2 anos de idade, as escovas dentais podem ser extras macias ou as macias mesmo, né? E apresentar o tamanho da cabeça um pouco maior, para acompanhar o desenvolvimento da cavidade oral e oferecer um melhor desempenho na escovação da criança. Essa dinâmica de formatos de tamanho de escovas infantis segue até a faixa etária de 6 até 7 anos. Dos 8 anos em diante, é possível adquirir as escovas dentais um pouco maiores. No entanto, elas devem continuar apresentando a cabeça pequena, porém com um formato mais oval. Mas, doutora, ele deve escovar sozinho? Não, sempre com a supervisão dos pais de um adulto, tá? Eu sei, eu entendo, né? É muito difícil, a gente às vezes trabalha o dia todo, a criança às vezes fica na creche, na escola, com um cuidador, enfim. Mas é bom ter esse momento com a criança, né? E para tornar esse momento mais agradável, aqui eu estou falando para as crianças que têm uma certa resistência, tá bom? Tem crianças que, não, já é muito tranquilo, ele deixa eu escovar, é bem divertido. Mas eu estou falando aqui do exemplo de crianças que não deixam de forma nenhuma, né? A gente tenta formar aquele momento mais lúdico, né? Brincadeiras, musiquinha, né? Isso pode ser feito facilmente com a aplicação de brincadeiras, né? Claro, jogos, mamãe e papai, deixa a mamãe escovar seu dente, deixa agora você escova da mamãe, claro, tem dia que não vai funcionar. Assim também como não funciona comigo, tá, gente? Mas todos os dias a gente tem que inventar uma musiquinha, tem muitas musiquinhas, musiquinha, brincadeira, durante o banho, vamos escovar, enfim. E também o uso do fio dental. O uso do fio dental já também começa aí, quando começa a aparecer os 2 dentinhos, um dentinho do lado de outro. Mas doutora, é bem separado, para que passar o fio dental? A gente sabe que a escova não limpa 100% os nossos dentes, né? Ela não consegue higienizar entre os dentes. Então, para isso que a gente pede para usar o fio dental. Da mesma forma é na criança. Por mais que os dentinhos sejam separados, se a gente for passar meio ali, pertinho da gengiva, fica um pouquinho de placa, né? Então, é bom a gente estar ali passando o fio dental, até mesmo para a criança já ter aquele, né, hábito de passar o fio dental, enfim.
E qual é a pasta mais indicada, né? A pasta, ela deve conter flúor, né? Uma concentração mínima de 1.000 a 150.000 ppm de flúor, que a gente chama, tá? Isso vem escrito nas pastas, tá? De dente. A que eu costumo de usar e a que é mais conhecida é aquela Tandy. Tem muitos pais que falam, mas eu não acho que ela limpa, por isso que eu uso adulto. Não, gente, as crianças ainda devem usar essa pastinha, tá? A Tandy, ela é muito boa, tá? E ela é bem conhecida, mas tem de outras marcas também, tá bom? Porém, elas não podem ser ingeridas com excesso. Por quê? Elas provocam fluorose, né? Que é uma doença, umas manchas esbranquiçadas que ficam no dente, tá bom? Nos casos mais graves, ela provoca a porosidade, ou seja, que facilmente fratura o dente da criança. Acontece muito, o dente ser muito frágil, tem que falar, nossa, o dente do meu filho é muito fraquinho, com qualquer coisinha quebra, tá? Aí tem que sempre estar com acompanhamento com o dentista para ver se não é uma fluorose, tá bom? Por outro lado também, a criança pode engolir, né, a pasta de dente. E é uma prática comum das crianças, né, menores, porque elas não conseguem ali, né, na hora do enxágue da boca, expelir, né, todo o conteúdo da pasta de dente. Por isso, o cirurgião dentista sempre irá passar a quantidade adequada para cada idade, tá bom? Então, é sempre bom fazer uma consulta com o cirurgião dentista, né, ou odontopediatra, para passar essas informações certinhas, tá? Mas antes de tudo isso, né, antes do nascimento do dentinho da criança, antes de usar pasta de dente, o fio dental, ela passa na fase de erupção, né, do nascimento do dente. E qual é a idade correta para começar a nascer, a erupcionar os primeiros dentinhos? Bom, na cronologia de erupção dentária, o surgimento dos primeiros dentinhos são a partir de 6 a 8 meses. Porém, tem sido relatado na literatura casos de crianças que já nascem com dentes. Sim, já tem crianças que já nascem com dentes, né? Que são chamadas de dentes natais e neonatais, né? Tem crianças que nascem com dentinho, já tem crianças que ali a partir dos 3 meses de idade já começa a nascer dentinhos, e tem crianças que a partir dos 6 meses, 9 meses, né? Então, assim, é de cada criança. Tem mãe que fica desesperada. Ai, doutora, meu filho já tem 7 meses e nunca apareceu, nunca nem apontou o dentinho. Gente, é de cada criança, tá bom? Então a gente tem que respeitar, né? Os dentes natais e neonatais, aqueles que as crianças já nascem com os dentinhos, acometem mais o gênero feminino, tá bom? E na região dos dentinhos de baixo, dos dentes inferiores que a gente chama, tá bom? É a região que aparece com mais frequências. A presença precoce dos dentes na cavidade bucal pode gerar complicações, tá? Então, aquelas crianças que nascem com aqueles dentinhos geram algumas complicações. Em alguns casos, sim, tem que retirar, extrair aquele dentinho. Para a criança, claro, a criança acabou de nascer, ela não sabe o que está acontecendo, então às vezes ela pode se machucar, se cortar, não consegue se amamentar. Então, em alguns casos, a gente até já extrai esses dentinhos, tá bom? Outra questão muito importante é sobre os sinais e sintomas que cada criança tem, tá? Salivação excessiva, febre, perda de apetite, tem criança que não quer comer de jeito nenhum, dá febre, diarreia, tá bom? Não consegue dormir direito, né? Entre outros. Estou falando só alguns, tá? Mas existem outros também, né? A erupção dentária, isoladamente, não explica o surgimento de tais eventos, embora esses podem ocorrer de forma coincidentemente, tá bom? Então, pode ser uma coincidência. Em relação à febre, né, a criança ela pode ficar febril, ali de 37,7, tá? Graus, mas passando disso, é bom sempre procurar um médico. E como ajudar as crianças nessa fase, né? Com salivação, a criança fica nervosa, estressada, quer morder mais, né? Enfim, então nos primeiros meses de vida, os bebês ainda não têm tanta habilidade com as mãos. Por isso, o mordedor com massageador de gengiva, com o formato alongado e plano, é indicado, pois alcança uma maior parte da gengiva, né? Que é de fácil manipulação.
Uma dica importante que eu também dou é colocar o mordedor na geladeira, no congelador, para ficar bem geladinha, porque isso alivia. Então a criança ela fica menos estressada, porque dá um alívio ali para a criança. É claro, né? Pode pegar enrolar no paninho, porque às vezes está muito gelado, a criança não consegue ficar segurando por muito tempo. Enrola no paninho, o mordedor dá para a criança, ajuda também, né? O que a gente não recomenda de forma nenhuma, gente, é usar aquelas pomadas anestésicas. Por quê? Ali elas têm um anestésico, claro, né? Por isso que alivia, né? E podem correr o risco de asfixia, né? A Nenedente, que é a mais conhecida e muitas vezes até recomendadas, não devem ser utilizadas, gente, de forma nenhuma. Ai, doutora, mas ele tá chorando muito, eu não sei mais o que fazer, me ajuda, só funciona. Gente, existem já relatos de casos de crianças que já morreram por conta disso, tá bom? A Academia Americana de Pediatria alerta que géis com anestésicos não devem ser utilizados para aliviar a dor dos primeiros dentinhos, tá bom? Dos nascimentos dos dentinhos das crianças. Algum desses produtos contém uma substância chamada benzocaína, né? Que podem causar condições raras, mas muito graves, que podem ser, né, chegar até ser fatal, né? No entanto, aliviar a dor dos primeiros dentes de bebê costuma ser muito relativa, pois o que funciona para uma criança pode não funcionar para outra, justamente pelo fato deste processo de nascimento dos dentes acontecer de forma específica em cada pessoa, exigindo dos pais muito cuidado, ainda maior, claro, técnicas adotadas, né, por estes processos menos doloroso. Existem algumas técnicas não invasivas que também podem aliviar a dor do bebê, né? Picolé de leite materno, o uso, né, de mortedor frio, que eu já falei, palitinhos de cenoura frio e massagem gengival. É importante lembrar que é uma fase de desenvolvimento do bebê para uma nova etapa da sua vida. Uma atitude tranquila, carinhosa e segura dos pais pode ajudar muito as crianças, né? Mas, doutora, eu nunca levei meu filho no dentista e tenho medo dele ficar com trauma. O que eu posso fazer? O atendimento odontológico infantil é um desafio para o profissional, principalmente quando a criança apresenta ainda ansiedade e medo do ambiente odontológico, podendo resultar em um comportamento não cooperativo durante a consulta. Neste caso, a equipe precisa entender o aspecto psicológico do desenvolvimento infantil e técnicas que possibilitam a redução das emoções para alcançar o controle do comportamento. Na primeira consulta eu falo que é mais para me conhecer a criança, claro. Ali mostrar o que a gente pode usar. Ah, a tia só vai olhar aqui, o que está acontecendo com o seu dentinho, é mais para a gente conhecer e para ele conhecer, né? Para a gente ter essa conexão entre dentista e criança. É claro que quando é uma emergência, a criança está ali com dor, às vezes a gente não tem esse momento de mostrar, claro, a gente mostra ali, mas não tem esse momento de, vamos fazer a primeira consulta e já a segunda consulta já é para fazer o procedimento. Não, às vezes a gente ali já tem que fazer o procedimento na mesma hora, tá? Então, às vezes tem choro, muitas vezes tem choro, tem gritos. Por isso é sempre que pedimos aos pais, antes de conversar com as crianças, né? Em casa, não à base de briga ou ameaças, né? Mas conversar de uma forma tranquila para a criança entender. Ah, se você não for, que a gente mais. Ah, se você não deixar a tia olhar sua boca, eu não vou deixar você assistir mais televisão, ou jogar no meu celular, ou jogar aquele joguinho. Não, gente, não é assim, tá bom? A criança que vai ao dentista pela primeira vez, ela cria expectativa de como será o primeiro atendimento, né? De como é um dentista, o que a tia vai fazer comigo, né? Então, o grau de ansiedade varia muito entre criança para criança, dependendo de vários fatores, como informações distorcidas sobre o que é um tratamento odontológico. A doutora vai pegar uma agulha deste tamanho e vai enfiar na sua boca se você não se comportar. O temperamento da criança, a faixa etária, né? A ansiedade do pai, a maturidade, a personalidade, a capacidade intelectual de cada criança, as emoções do dia, a experiência traumática. Tem muita criança que já teve uma experiência ruim, com isso ela leva, então ela acha que todo dentista vai ser o dentista que pegou a agulha grande, enfiou na minha boca, que pegou
o suco de maracujá e colocou na minha boca e doeu muito, colocou meu dente para dormir, foi muito chato, entendeu? Entre outros. Se a experiência odontológica acontecer de forma lúdica e legal para a criança, ela vai querer retornar ao dentista, né? E qual é a frequência para levar o meu bebê até o odontopediatra, né? Até o dentista, né? A frequência ideal para levar seu bebê ao odontopediatra pode variar dependendo de vários fatores, incluindo a idade do bebê, claro, seu desenvolvimento dentário e qualquer preocupação específica que você pode ter. No entanto, é geralmente recomendado que as crianças tenham a sua primeira consulta, né, por volta de 1 ano de idade ou 6 meses após o aparecimento do primeiro dente, o que ocorrer primeiro, né? Tem muitos pais que vêm antes mesmo, quando a criança nasce, quando está bem enjoadinha, coçando bastante a gengivas, aí eles vêm para tirar algumas dúvidas. Ah, doutor, o que eu posso fazer? Então, assim, varia, entendeu? Eu não vou falar uma idade certa, tá? Depois dessa primeira visita, o odontopediatra pode recomendar a frequência adequada para consultas, né? De 6 em 6 meses, né? Como é recomendado também para o adulto, né? Durante essas visitas regulares, o odontopediatra pode monitorar o desenvolvimento dental da criança, fornecer orientações sobre higiene oral, aplicar tratamentos preventivos, se necessário, responder qualquer pergunta ou dúvida que os pais tiverem, né? Bom, já falamos até aqui sobre algumas orientações, né? Cuidados, métodos preventivos, os cuidados bucais. Agora vamos falar um pouco sobre os problemas bucais que uma criança pode ter, né? Como eu consigo identificar e corrigir precocemente problemas de desenvolvimento dentário no meu bebê, né? Identificar e corrigir precocemente problemas de desenvolvimento dentário do bebê é crucial para garantir uma boa saúde bucal ao longo prazo. Aqui estão algumas dicas para ajudar vocês a lidar precocemente com esses problemas, né? Então, examinar regularmente a boca do bebê, né? Observar os hábitos alimentares, né, da criança. Esteja sempre atento aos sintomas de desconforto da criança, né? E consultar sempre o odontopediatra, né? Pratique uma boa higiene bucal desde cedo. Evite hábitos prejudiciais, né? Que eu falo evite o uso prolongado de mamadeira, chupeta, a mamadeira à noite, né? Por isso pode contribuir com problemas, né, dentários, como a cárie de mamadeira ou má formação dos dentes, né? Se você notar qualquer sinal de problema dentário no seu bebê, não hesite em consultar um odontopediatra. Quanto mais cedo os problemas forem identificados e tratados, melhor será o prognóstico para a saúde bucal do seu filho. Doutora, mas qual a relação entre os hábitos alimentares com a saúde bucal infantil? A alimentação, de acordo com os padrões adequados, exerce um papel importante na determinação da saúde bucal e pode, assim, auxiliar na preservação da saúde do indivíduo ao longo da vida. Tornam-se cada vez mais necessários programas de intervenção educacional à população e aos indivíduos em particular, para o incentivo à adoção de hábitos e práticas alimentares adequadas, consequentemente, normalidade no estado nutricional. A ação tópica do açúcar, em especial a sacarose, né, pode causar cárie dentária, né, sendo que o consumo de açúcar, em geral, é iniciado precocemente para as crianças, estando presente com grande frequência durante a fase da infância. As deficiências nutricionais no período de formação dos dentes são causas de defeitos na sua estrutura, podendo alternar a sua forma e atuar a quantidade e qualidade da saliva, influenciando no processo de formação da cárie dentária, tá? E como eu posso evitar a cárie dentária no meu filho, né? A cárie dentária é uma doença de maior prevalência no Brasil, né? Normalmente o processo de desenvolvimento da cárie inicia-se ao longo da infância, né? E uma vez estabelecido, provoca lesões irreversíveis, ocasionando dor, formação de cavidade e até mesmo a destruição do dente da criança, né? A sacarose é um dos principais, né, problemas do surgimento da placa dental cariogênica, né? A formação dessa placa dependerá da
quantidade e da frequência da ingestão de carboidratos, tá bom? Não quer dizer, então, que eu vou comer um doce aqui e vai me dar cárie. Não, não é. É dependendo da frequência que você come e da quantidade, tá? O consumo de alimentos açucarados, particularmente entre as refeições, principalmente ou durante a noite, pode aumentar o risco devido à falta de higienização e diminuição do fluxo salivar nesse período. Tá? Escovar os dentes e o uso do fio dental é fundamental para prevenir a cárie, pois desorganiza a placa cariogênica, impedindo o processo de desmineralização. Os pais devem escovar e supervisionar a escovação dos filhos. O flúor é um importante agente na luta contra o aparecimento de cárie. Pode ser de uso individual, né, ou profissional. É importante a mudança de hábitos alimentares, priorizando o consumo de uma dieta saudável, rica em verduras, frutas e legumes, reduzindo a quantidade e frequência do uso do consumo de açúcares, né? Principalmente doces presentes entre as refeições, né? E a sensibilidade dentária em crianças, o que causa, né? As causas da sensibilidade dentária são diversas, né? Pode ir desde o desgaste da estrutura do dente até a força da escovação, né? Isso colocamos aqui também um adulto. A força ela não vai limpar os dentes, né? Eu sempre falo para meus pacientes, força não limpa, ela prejudica, né? No caso dos pequenos, muitas vezes a sensibilidade pode estar relacionada à erupção dos dentinhos, né? Restaurações às vezes com infiltração ou com alguma infecção localizada. A dificuldade está em identificar essa dor, já que não é tão fácil saber quando os pequenos estão com uma dor, né? Muitas vezes ele tem dificuldade de relatar o problema. Por isso, os pais devem ficar sempre atentos. Por que a gente fala isso? Porque às vezes a criança fala, é meu dentinho aqui de cima que tá doendo, é esse dentinho. Aí quando a gente vai ver, é quando ele tá mastigando. Aí a gente pode ver, pode ser uma cavidade que tá no dentinho de baixo, às vezes é porque tá começando a nascer o dentinho de cima. Então a criança ela não consegue identificar, falar qual é o problema, né? Por isso que a gente sempre pede para os pais ficar sempre em supervisão, né? E em casos quando acontecem infecções dentárias, como abscessos, né? Como eu devo proceder? Para chegar até um abscesso, o primeiro passo, né, o primeiro caminho para se ter um abscesso é a cárie dentária. Quando uma cárie dentária ela não é tratada, né, ela flui para um abscesso, né? Ou seja, explicando de uma forma didática, ela vai aumentando, 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 chegando na polpa do dente, né? Aonde causa dor e levando ao abscesso, né? E qual é o tratamento? O tratamento do abscesso dentário é realizado através de sua drenagem e principalmente pela eliminação da causa, né? Da infecção. Muitas vezes é realizada apenas a drenagem do abscesso, que pode ser espontânea ou de forma cirúrgica, mas apenas essa manobra não é suficiente para eliminar o problema. Para que o abscesso não retorne, é necessário tratar o dente cariado, que é causado o problema. Isso inclui a eliminação da cárie, o tratamento de canal, que é o tratamento endodôntico, sim, em crianças também se faz tratamento de canal. Mas é um dente de leite, doutora? Sim, o dente de leite, criança também sente dor, tá? O dente de leite também tem polpa, tá bom? E em alguns casos, podem exigir ainda tratamento com antibióticos para auxiliar na contenção da infecção, tá? E quais são os sinais de tratamento da doença periodontal infantil? As doenças periodontais compreendem um grupo de condições inflamatórias, caracterizadas pela destruição progressiva do periodonto. A presença de placa bacteriana é o principal agente desencadeando destas patologias. A maioria das crianças apresenta uma forma de doença periodontal reversível, a gengivite, quando existem desequilíbrios entre a ação microbiana e a resposta do hospedeiro. Esta pode progredir para a periodontite. O diagnóstico precoce é importante para o sucesso do tratamento das patologias periodontais. Como tal, as crianças devem ser rastreadas pelos problemas, como consultas regulares com o odontopediatra. Habitualmente, o tratamento consiste no controle de placa bacteriana. A motivação
e instrução correta dessas técnicas de higiene oral, bem como a profilaxia profissional periódica, são essenciais. Os acidentes ou incidentes acometem a boca e causam alguns traumatismos, quebra nos tecidos, tanto mole quanto os duros, incluindo os dentes, que são bem comuns em crianças. Crianças em idade escolar também estão mais vulneráveis a isso, devido a alguma brincadeira, brigas ou acidentes esportivos também. O aspecto do trauma nessa região assusta a criança e também os seus responsáveis ou cuidadores. Por ser uma área bastante vascularizada, ou seja, com bastante sangue, normalmente ocorre muito sangramento, embora a procura pelo atendimento odontológico deve acontecer o mais rápido quando possível. A primeira orientação que a gente dá a um adulto é que ele mantenha calma, claro, e procure tranquilizar também a criança. A seguir, é importante lavar a região com bastante água, para remover qualquer corpo estranho ali. Caso encontre algum fragmento do dente ou até mesmo o dente, o mesmo deve ser armazenado para que o cirurgião dentista avalie e às vezes sim pode utilizá-lo de volta ali, fazer o reparo daquele dente. Caso ocorra a avulsão, ou seja, a saída por completo do dente, aí a gente vai avaliar. Às vezes os pais ficam na dúvida, é o dente de leite ou o dente permanente, Então, armazena ali num copinho com soro e leva até o cirurgião dentista. Nesse caso, o dente não deve ser higienizado, gente. Se for um dente de leite, não se aconselha o reimplante. Entretanto, o dente deve ser levado ao cirurgião dentista, para que o mesmo possa utilizar, ser indicado para uma confecção de uma prótese ali temporária, até a erupção do outro dente, E quais são os problemas comuns de mordida e má oclusão? Desalinhamento dos dentes em crianças. A má oclusão é uma desordem de desenvolvimento do complexo crânio-facial, que afeta os ossos maxilares, língua, músculos faciais, dentes descidos e permanentes, e podem causar alterações funcionais como respiração, fala, mastigação, deglutição, a dificuldade de higienização e, claro, a estética, que podem impactar a qualidade de vida, assim como influenciar o contexto social da criança e do adolescente. Agora eu vou falar para vocês quais são os 4 tipos principais de maloclusões, Que temos a mordida aberta, temos a mordida cruzada, a sobremordida e o apinhamento, A mordida aberta, ela é aquela onde o arco superior, ou seja, o arco de cima, não consegue encostar nos dentes de baixo, tá bom? Isso é chamado de mordida aberta. A mordida cruzada é o quê? É quando os dentes superiores e inferiores não juntam e não mordem na posição correta, ou seja, aqui a parte de cima, a parte superior, e aqui a parte inferior. Então, aqui, tá certinho. Mas uma mordida cruzada, ele fica assim, eles não conseguem ocluir certinho, Isso é uma mordida cruzada. A sobremordida, ela acontece quando os dentes de cima, recobrem os dentes de baixo, A nossa mordida correta, ela é assim. Porém, quando é uma sobremordida, os dentes de cima, ele oclui totalmente tudo aqui na parte de baixo, tá bom? E o apinhamento, que são os dentes tortos, Vamos falar assim. E o uso prolongado de chupetas e mamadeiras, o grande vilão. Chupetas e mamadeiras. Doutora, quando é que eu devo parar? Quando eu devo tirar? Meu filho não quer tirar chupeta de jeito nenhum. O uso da chupeta foi introduzido no Brasil culturalmente e é inserido na vida da criança, nos primeiros meses de vida, com a justificativa de tranquilizar o choro infantil. Porém, se a sua utilização é frequente, se torna um hábito bucal e pode prejudicar o desenvolvimento muscular, ósseo e dentário da criança, podendo alterar o seu crescimento normal e prejudicar sua oclusão. Apesar das chupetas terem sido desaconselhadas pela Academia Americana de Pediatria e a Organização Mundial da Saúde, ela continua sendo introduzida, com grande frequência. E essa sucção não nutritiva de uso prolongado
possui consequências negativas para o bebê. É importante garantir que o uso regular de mamadeiras e chupetas e até mesmo o ato de chupar o dedo não afetem o desenvolvimento crâniofacial em bebês e crianças. Além de não ter uma chupeta disponível o tempo todo, o ideal é limitar o seu uso até os 3 anos de idade. Pode ser um momento delicado, tanto para a criança quanto para os pais, né? Então, deixar ali a chupeta fora da visão da criança, né? Contar histórias, às vezes pode ajudar nesse processo. Mas calma, isso tudo é com o tempo, não é uma coisa de, vamos tirar a chupeta e pronto. É um processo que eles vão passar, né? Você pode dizer que a fada do dente quer uma amiguinha, que tal a gente dar essa chupeta para ela? Então, vamos fazer esse momento bem lúdico com as crianças, né? Tá, doutora, mas para realizar alguns procedimentos, tem criança que não deixa, né? O que pode ser feito para minimizar o desconforto durante os tratamentos em crianças? Para minimizar o desconforto durante os tratamentos odontológicos em crianças, o dentista pode usar técnicas de distração, como músicas, brinquedos, ou até mesmo, em alguns casos, tá bom? Uma sedação leve, dependendo da idade e da necessidade da criança. O diálogo aberto e honesto com a criança sobre o que esperar também pode ajudar nesse momento. O manejo do comportamento do paciente deve ser individualizado. Cada paciente deve ser avaliado de acordo com a sua idade e seu nível, características de comportamento, personalidade, ansiedade e medo, reação, experiências prévias, o meio familiar no qual encontra-se inserido. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Tentei pegar alguns pontos importantes, né? E que eu tenho mais escutado em meu consultório, né? Dúvidas dos pais, avós, até mesmo de professores, né? É importante seguir sempre as recomendações do odontopediatra do seu filho. Além disso, esteja sempre atento à cavidade bucal, né? À escovação, à higiene bucal do seu filho. E qualquer problema, sempre procurar uma ajuda. E se esse vídeo te ajudou, comenta, curte, compartilha, para que possamos estar trazendo mais conteúdos para vocês. Até uma próxima e conte comigo, doutora Karina Ferreira.